Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de um assunto que eu acho que envolve todo mundo no Brasil. Mas, particularmente, nós estamos falando aqui de São Paulo, da APAS, a maior associação dos supermercadistas, acho que hoje que existe, e a APA Show, a maior e mais importante feira de alimentos e bebidas das Américas, a maior feira de supermercados do mundo, e vai ser muito legal, não é isso, Fernanda? Exatamente, Cacá. É um evento que reúne aí as maiores empresas da cadeia produtiva nacional e internacional, voltado para quem quer fazer negócio, networking, acompanhar novidades, lançamentos e também compartilhar conhecimento. Bom, e essa feira, a APA Show, acontecerá entre os dias 13 e 16 de maio. É uma feira que vai ser o máximo. Como todo ano é, né? Todo ano é a maior feira, a maior. É uma coisa que acontece que explode a cidade. E para falar disso, nós vamos falar com o meu amigo, querido amigo, Carlos Correia, que é o diretor-geral da APA Show, diretor-geral da APAS, para nos contar a saga dessa história maravilhosa. Carlos, muito obrigado por você ter vindo aqui, meu querido amigo palmeirense. Eu é que agradeço a honra de estar participando aqui com vocês. A gente às vezes fica pensando quais são os conteúdos que podemos chamar a atenção das pessoas, né? Que não seja algo que já não tenha sido falado, né? Então, esse é meu desafio aqui hoje, de contar um pouco a minha história, a história da APA Show, que transcende o meu período de APAS, então a gente tem que reconhecer. A APA Show tem 38 anos, eu tenho 27 de APAS, e é importante sempre relembrar que numa associação reconhecer as pessoas é algo muito importante, até as pessoas que já passaram, porque os insights que foram dados em determinados momentos é que geram o sucesso que é hoje a APA Show. Com certeza. Agora, gente, antes de começar a falar sobre a APAS 2024, a APAS Show, quero pedir para você que está aí nos assistindo que já deixe seu like, que comente no vídeo, que envie esse link para aquela pessoa que também precisa saber tudo sobre a APAS Show 2024 e também algumas curiosidades aí que nós vamos perguntar para o Carlos durante esse podcast, tá bom? Agora sim, Cacá, tá então, contigo. Bom, Carlos, eu acho que eu queria, para começar, que você nos contasse como é que começou essa história da APAS. Da APA Show. Como é que foi essa história? Eu venho acompanhando isso. O meu programa vai fazer 35 anos agora, esse ano. Vamos fazer uma festa no final do ano, que você é meu eterno convidado. Eu queria que você me contasse como é que começou essa história, contasse a eles. Como eu falei para vocês, né, a APA Show tem 38 anos, então isso remete a 40 anos atrás, já que tivemos 2 anos que não houve feira. A APAS é de 1971, então nós estamos em 2023, então a gente volta lá para 24, então volta lá para 84, né? 40 anos atrás. Sim. Que o setor era um setor muito diferente, se nós lembrarmos. Os preços eram controlados, a inflação era altíssima, o nosso setor era um setor de venda de produtos, ainda como se fosse a questão dos secos e molhados, né? Nós não tínhamos pouquíssimos produtos de limpeza. Vocês lembrarem que, né, era diferente. Então, havia um comportamento do consumo. Com as mudanças econômicas, com as mudanças políticas e com as mudanças de comportamento do consumidor, que simboliza as mudanças da sociedade, os supermercados tinham que fazer um processo de evolução. E daí, da união de empresários que estavam lá na APAS, eles viram que havia uma possibilidade de promover que mais fornecedores pudessem ofertar seus produtos nos supermercados. Então, a gente tinha falta de produto. Nada mais justo do que promover, através de uma feira,
novos fornecedores. Eu não estava lá, mas me contam, e nos livros ainda diz isso, que haviam 3 fornecedores na primeira feira da APAS. 3? 3 fornecedores. Que foi um encontro, na verdade, né? Foi um encontro de promoção. Me parece que foi no AMB, lá, né, no Pudim, naquela parte ali, no Elis Regina, na parte externa ali. E foi assim que eles iniciaram um processo de conexão do setor supermercadistas no estado de São Paulo. Quando a gente fala da grandeza da APAS, a gente nunca pode esquecer que, politicamente, nós representamos o estado de São Paulo. Sim. Quem representa o Brasil é a Associação Brasileira de Supermercados, que é a minha mãe. Então, ela, juntamente com todos os outros estados da federação, é que formam uma força nacional. Nós atendemos os limites dos 650 municípios do estado de São Paulo. Por que a relevância? Porque aqui gera 30% do negócio. Uau! Como em tudo no estado de São Paulo. Isso explica, inclusive, a história de que eu fui muitas vezes na Abras, na grande feira que era no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, que era uma feira impressionante, enorme, grandiosa. E, de repente, a mãe começou a ficar um pouco menor e o filho, que é a APA Show, que é a APA de São Paulo, vicejou e se transformou na maior feira de supermercados do mundo. A APAS, a mãe, meio que desapareceu e se transformou a APA Show no grande filho, no rebento, no filho pródigo, é isso? Eu sempre aproveito esse momento para contextualizar que, na verdade, ela não tem um filho, ela tem 27. 27. Quando você vai em eventos dos outros estados, eles também passaram por esta evolução. Então, não há de se dizer que a evolução que houve nas feiras estaduais tem a ver com o fato da Abras abrir este espaço. Na verdade, a Abras viu que ela tinha uma necessidade de ser um ambiente muito mais político para defender assuntos que são discutidos em Brasília. Sim. E claro que essa dicotomia acontece até hoje entre nós, que é assim, quem vocês são? Quem é esse pessoal da APAS? É aquele pessoal daquela feira de maio no Expo Center Norte. E a gente fica lutando para dizer, não é, nós somos muito mais que isso. Sem dúvida, certo? Então, quando uma associação se coloca à frente para fazer um evento e o evento tem uma grandiosidade, há de se ter uma preocupação estratégica de evolução da parte institucional, tal quanto a parte de negócios. Claro. Então, são estas questões que a gente viu e houve um desenvolvimento. Aliado a isso, você começou a ter uma série de empresas que faziam... lembra aquele momento que as pessoas de 40 anos eram velhas? Sim. E eram demitidas? Sim, claro. E que as grandes indústrias multinacionais colocavam presidentes de 27 anos. Olha, o presidente da empresa tal, 27 anos. E as pessoas de 40, elas já eram velhas. Já eram velhas. Né? Estas pessoas tinham grande conhecimento. Elas foram contratadas pelas empresas menores, que não tinham um produto de tanta qualidade, mas tinham ambição. E estas empresas formaram empresas como a Arisco, vicejaram, como a Quero, como várias outras empresas em vários segmentos, o que fez com que o nível de oferta para o supermercado aumentasse. E quando você tem mais produto, você gera uma maior competição entre os fornecedores e consegue trazer um melhor caminho para o consumidor. Então, foi dentro desse processo e sempre dizendo, a feira ela é uma fotografia do setor naquele momento. Houveram momentos, como em 2001, que as primeiras discussões da crise de energia, da crise energética, aconteceram dentro da APA Show.
Nossa. O ministro veio naquele dia para fazer uma reunião para pedir para o setor que precisava economizar. E isto gerou um movimento muito grande de substituição de equipamentos. Essa substituição de equipamentos era para eu preciso gastar menos energia, que senão eu vou receber multa. Eu vou ter que trocar a minha estrutura de iluminação, porque senão eu vou ser multado. E vai vir um valor astronômico de energia. Eu preciso disso para ser mais competitivo. Então, houve um volume de investimentos no setor que fez com que várias empresas do segmento de equipamentos quisessem acessar a APA-Show para ser uma alternativa para os fornecedores. Então, eu não consigo tirar a relação que há entre tudo que acontece conosco, consumidores, com as coisas que são vistas na APA-Show. E aí a gente sempre diz que, lógico, a APA-Show é um espetáculo, mas nós estamos no maior estado da federação, nós temos aqui dentro de São Paulo o maior PIB. O maior PIB, nós temos dentro de São Paulo as grandes empresas nacionais, o board delas e a sede delas está aqui, e principalmente as 500 maiores empresas que vendem produtos de consumo, ou elas têm fábrica em São Paulo, ou o board está aqui em São Paulo. Então, isso faz com que eu reconheço a competência da minha equipe, mas que, logicamente, que a gente é abençoado. E a grande massa de consumidores, que a gente está falando aqui do maior volume de consumidores. Sim. Mas, Fernanda, você eu tenho uma questão a falar, porque assim, é encantador ouvi-lo falar tanta história, tanta coisa da APAS Show, enfim. Você melhor do que ninguém pode falar sobre essa associação, enfim, sobre esse evento. Eu queria saber, Carlos, de você, de onde vem, agora uma pergunta mais pessoal, tanta criatividade, tanta inovação para você fazer tudo isso ao longo desses quase 30 anos, né? Porque você está na APAS desde 96. Conta pra gente. Hoje as empresas conversam muito sobre governança, né? E a primeira coisa que as pessoas fazem é criar um conselho de administração para auxiliar os gestores no desenvolvimento das atividades e na busca estratégica de sucesso. Lá na APAS, eu tenho um conselhão. Uau. Eu tenho um conselho de 50 empresários. Nossa, então, se eu tenho uma dificuldade, eu coloco no ar, eu vou ter 4, 5 opiniões com certeza. E das 4, 5 opiniões, vai depurar para uma solução que é dito e feito. Se eu implantar aquilo, eu vou ter sucesso. Então, eu acredito muito no que foi construído de cultura de participação na APAS. Eu tenho pessoas na APAS de 25 anos como dirigente regional e tenho pessoas com 80 anos. Nossa! Eu tenho pessoas que estudaram no exterior e tenho pessoas que nunca tiveram a oportunidade de aumentar os seus estudos, mas que têm um tino comercial maravilhoso. Apuradíssimo. Né? Isso faz toda a diferença. Eu tenho pessoas que têm uma capacidade financeira relevante. E eu tenho dirigentes meus que no meio do dia, é uma figura de linguagem, mas acontece isto mesmo, vai lá no caixa, pega o dinheiro e vai pagar o boleto no banco. Nossa! Certo? Então, assim, a diversidade que a APAS consegue, que é nada mais do que a diversidade que tem dos frequentadores dos supermercados. A gente diz que o supermercado é o lugar mais democrático. Ele não escolhe quem vai entrar. Verdade. Ele não escolhe se você está com uma roupa que não está de acordo, você não pode entrar aqui. Ele não escolhe se você tomou alguma bebida e está alterado, que você não pode entrar aqui. Então, isso faz com que o supermercado seja muito democrático. E essa democracia, ela ocorre também nos funcionários, porque normalmente os funcionários são da comunidade e o setor de supermercados é o primeiro emprego de muita gente. Olá, e ele vem pela mão de um outro funcionário, que é primo, é amigo, é humano, e traz a pessoa para trabalhar junto com a gente lá para aprender um primeiro ofício. Acaba virando uma família. Acaba virando uma família. Então, aonde que está a grandiosidade? Eu acho que é nisso.
na competência de entender que a associação, apesar de ser um órgão institucional, ela precisa ser profissionalizada para trazer os melhores resultados. Sem dúvida. Então, este olhar empresarial para as coisas faz com que a gente enxergue oportunidade onde ninguém enxerga, que é a essência do conceito do empresário. Mas ele foi bem humilde, né, Kaká? Não falou muito dele, assim, das qualidades dele em si, das formações, estudos. Mas esse, eu acho que isso daí faz parte dos grandes mestres, né? Os grandes mestres não falam de si mesmo. Aliás... Eu falo sim. Teve um ex-presidente da APAS, que foi a pessoa que me promoveu para uma função lá em 2000 de superintendente. Sussumo? O Omar Hamad. Omar Hamad, de Santos, né? De Santos, né? Ele falou para mim o seguinte, Carlos, existem algumas capacidades, né? E vou te elogiar de uma. Você consegue conversar comigo, com a minha esposa e com o meu filho de maneira diferente, com uma linguagem que você se inclui na conversa com o meu filho. Genial. Então, imagino que você fazendo isso aí nos ambientes, você vai obter um sucesso. Então, ele colocou isso e eu entendi que a minha função iniciou como uma função técnica, né, que eu trabalhava em banco, trabalhei no mercado financeiro, depois eu fui para a indústria, trabalhar na área de finanças e na área de formação de preço de vendas. A minha formação foi em administração na FAAP, em finanças, com ênfase em finanças. E aí, a partir de um instante, com a minha entrada na APAS, eu comecei a ver que eu tinha que abrir horizontes. Foi aí que você fez alguma especialização em varejo, Foi aí que eu fiz a especialização. Eu fiz uma pós-graduação em marketing, porque eu era uma pessoa de finanças. A pessoa de finanças, ela é muito técnica, né? Ela é técnica. Demais. E eu necessitava, eu preciso entender um pouco melhor disso. E fiz isso, e aí no momento seguinte que eu falei, poxa, é muito bom trabalhar aqui na APAS, eu posso aprender mais sobre o setor, que eu fiz um MBA em varejo. Olhando para tudo isso hoje, como é que eu me qualifico? Como uma pessoa de conexão. Eu acho que eu sou muito mais relevante nas conexões que a APAS tem para fazer com o mercado, de entender de enxergar, às vezes, oportunidades onde as pessoas falam, isso, você ficou louco, não existe isso, não dá para fazer isso. Então, quando eu estou na reunião e vem uma ideia que as pessoas ficam no silêncio, ou elas ficam indignadas, dizendo, é um absurdo, são essas que eu adoro. Aí se a pessoa falar que é absurdo, aí é que eu quero fazer mesmo, né? Então, eu acho que, falando um pouquinho de mim, eu acho que assim, o meu grande desenvolvimento é de buscar cada vez mais entender novas coisas, né? Desaprender coisas técnicas do passado que não têm valor, aprender coisas novas, mas principalmente ser a pessoa que faz a conexão entre pessoas, entre empresas, que traz oportunidades, né, para as pessoas estarem se desenvolvendo. Aí chega num ponto que aquilo vira um negócio. Aí eu chamo a área comercial para dar sequência. Agora, falando nesse negócio de área comercial, a APAS passou por um rebrand. E com o objetivo de abrir a mente e fechar negócios. Né? Sim. Esse foi o princípio da história. Como é que isso daí... Qual a diferença disso agora para os visitantes, para os expositores, enfim, para os participantes do evento da APA Show? Na verdade, nós mexemos em time que está ganhando. Durante mais de 30 anos, nós trabalhamos com uma agência e essa agência ajudou demais a APAS a desenvolver o evento que nós temos hoje, junto conosco. Eu acompanhei. Acompanhou. Então, ela é responsável também por esse desenvolvimento. Mas este desenvolvimento ao longo do tempo da APA Show, ele tem que ser remetido também a esta função dos nossos diretores, né?
ao trabalho que os diretores fizeram ao longo do tempo. Então, teve um dia que um diretor falou assim, Carlos, não me interprete mal, mas você não acha que a roupa das meninas é muito singela nas feiras? E eu falei, nós podemos começar a olhar isso. E aí a gente viu que nós tínhamos um evento que era um evento de promoção da menina mais bonita da feira. Olha. O que acontecia? Algumas empresas do Sul contratavam a Miss Santa Catarina para ser a recepcionista da APA Show. Aí não tem como competir, né, cara? Você vê que coisa, né? Então, poxa, eu falo assim, nossa, e nós fazíamos um evento, né? Nós fazíamos, hein? Pelo amor de Deus, não fazemos mais, tá? Isso acabou quando? Né? Faz uns quase 20 anos, 15 anos, já faz bastante tempo. Que era no Moinho Santo Antônio, dá para ver que faz bastante tempo. Faz. E que era saudoso Moinho. A discussão da moça mais bonita da feira. Aí, um ano, então você tinha ali uma apologia a algo extremamente masculino, não é? De forma que, olha, eu acho que isso aí já não é mais legal. Isso não combina com a gente, porque a gente está querendo, nós estamos querendo que o setor seja reconhecido pela indústria. Sim. No profissionalismo e tal. Então, isso não dá para fazer. Não pega bem. Esse insight fez com que o nosso olhar começasse a ir em todos os pontos da feira para tentar entender por que aquilo acontecia. É como nós falarmos hoje, nesta reunião que eu estava fazendo com o time, de que as pessoas que vão trabalhar na feira têm um capítulo da diversidade. Alguém está olhando por isso lá, né? De forma que a gente consiga fazer um direcionamento para que dê espaço para todos. Sim, claro. Né? Passando por um processo bem inclusivo. É uma oportunidade de o setor mostrar isso, que no evento dele, ele busca esse tipo de coisa. Ninguém soluciona nada. A gente vai no norte e toma ações afirmativas para melhorar aquilo, né? Então, sem nenhuma pretensão de solução, mas a busca é essa, de que a gente tenha pessoas cada vez mais diversas. Então, da onde que desenvolveu? De vários insights desta maneira. E, logicamente, com um trabalho de organização, com um trabalho de administração, com plano. As pessoas olham para mim e falam, plano, só vem plano na minha testa, né? Você fez o plano? Você fez o plano, né? Então, porque a gente acredita demais no método de trabalho. A APAS trabalha dentro de um método que foi implementado pela consultoria Falconi. E ela é responsável por esse nosso desenvolvimento ao longo de 7, 8 anos, que isso foi em 2015. Então, quando a gente fala, o que aconteceu que vocês... Nós organizamos mais, nós trouxemos um método de trabalho. É fácil você trazer um método e implantar. Manter que é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas que nós conseguimos melhorar e aculturar os funcionários, os colaboradores da APAS e agora até os nossos fornecedores para que eles cumpram determinados procedimentos. Alguns falam, mas essa APA Show é muito chata. Mas, graças a Deus, todo mundo quer fornecer para nós, porque é uma vitrine relevante. Né? E a gente busca as melhores alternativas para poder estar se diferenciando. Perfeito. Agora, falando ainda desse rebranding, né, que houve, enfim, esse ano, o Congresso da APA Show 2024 tem o tema Update-se, o mercado do futuro mais perto de hoje. O que vai ser discutido nessas palestras, Carlos? Porque a gente quer saber, assim, isso vai ser viável para todos os players, os pequenos, os grandes, como é que vai ser? O Update-se, ele é explicado literalmente pela palavra se atualizar. Sim. Hoje você tem tantas tecnologias, você tem tantos modelos de gestão, você tem tantas alternativas de fornecedores, você tem tantas alternativas para construir a loja ideal que você não ter a capacidade de assimilar isso
para fazer o seu investimento vai fazer com que você esqueça algo. E o problema é que quando você esquece algo, esse algo fica olhando para você todo dia. Nossa, Né? Então, se fato. você resolve fazer um supermercado e você acha que você não deveria fazer uma área especial de vinhos, todo dia você vai olhar e vai falar, puxa vida, o cliente está pedindo um vinho. Né? Então, eu estou dando um exemplo bem simplório, mas há coisas muito mais técnicas. Né? Imagina eu ter uma rotisserie no supermercado, isso dá um trabalho, é trabalhar com perecível. Vamos lembrar, 50% da nossa dieta é perecível. Se te entregarem 5 sacos de arroz e falar, você não vai passar fome, no 4º dia, no 3º dia que você só estiver comendo arroz, no primeiro dia você vai comer 1 quilo de arroz. Mas no segundo você já não vai conseguir comer. No 3º você vai falar, não gosto nem de olhar para arroz. A nossa dieta é uma dieta perecível. E o perecível, ele exige um conhecimento de manipulação. Por quê? Porque a Anvisa está em cima disso. Sim. E isso não é algo que qualquer um faz. Então, quando o supermercado se propõe a fazer isso, há grandes investimentos para a garantia da segurança alimentar, para a questão de inocuidade de produto e de cumprimento de regras gigantescas. Gente acha, às vezes, que as regras são demais. Quando você conversa com o fiscal e fala para ele, você acha que essa garrafa de água que venceu ontem não dá para beber? Você acha que... muita gente pensa assim. Ele fala assim, você daria produto vencido para o seu filho? Olha o nível da pergunta. Ele vai logo no coração. Porque ele está falando de saúde. E quando fala de saúde, é uma prioridade. Total. Então, assim, e a gente apoia isso pelo seguinte, nós achamos que quem tem que se estabelecer é quem seja especialista em alimentação. Sem dúvida. Então, os investimentos feitos em supermercados, eles fazem com que isto ocorra de uma forma harmônica, natural. E tudo isso vai para dentro da APA Show. Né? Hoje, nós temos vários fornecedores de energia solar dentro da APA Show. Né? Então, é uma ligação direta que tem entre os dois. E o Update é essa busca de você se atualizar, de você usar dados, porque normalmente o supermercadista, ele... isso aqui é tecnologia, dá para o meu sobrinho ali, que ele é nerd, ele é um nerd, né? Não dá mais, não pode mais ser assim. Você precisa incorporar o uso dos dados, a análise dos dados, para que você possa fazer ofertas de valor. Porque senão... Para que eu vou numa loja de supermercado se no meu celular eu tenho tudo? Exato. E desenvolver uma experiência de compra diferenciada é um fator relevante para o setor supermercadista. Isso que eu ia lhe perguntar. E as pessoas falam, puxa, mas você vê alguma vantagem em eu me deslocar para ir no supermercado para comprar Cândida, vamos lá. Não estou falando da marca, estou falando da marca. Interromper, né, Carlos? Fazer uma consideração, porque hoje em dia o e-commerce cresceu demais, principalmente depois da pandemia. Então, e aí, como seria essa questão da Cândida? O que faria a pessoa ir lá comprar? Só para comprar a Cândida é mais fácil, ele vai fazer uma pesquisa muito mais apurada comprando pela internet. Olá. Mas e para comprar um queijo? E se o queijo for um queijo que é novo, está vindo para o Brasil agora? Só aquele estabelecimento tem a capacidade de manipular e vender o queijo. Fazer uma degustação, fazer uma degustação, fazer a harmonização com o vinho. Exato. É lá na loja. É lá na loja. A loja tem que ser bonita, a loja tem que ser, ter conforto térmico, a loja tem que ter iluminação, o carrinho não pode rodar ali em falso, mas como é que você dá alma para a loja? É com estas ações ali na frente do cliente, né? O cliente surpreendido faz com que ele fale, eu vou lá naquele supermercado que deve ter alguma coisa nova. Nem que seja
um sábado que tem muitas degustações. E vale, desculpa falar, Cacá, mas assim, vale combinar que muitas redes de supermercados estão assim num nível que o espaço parece até um coworking, sabe? Tem espaço para você sentar, ficar lá um tempo, tomar um café, enfim, aproveitar não só a área dos produtos em si, mas também tem rotisserie, padaria, enfim, cafeteria. Tem crescido muito, Sim. né? As grandes redes, as pequenas, talvez ainda não estão nesse nível, mas assim, eu acho que é importante a gente destacar que, sim, na APAS Show 2024, vale para os grandes e pequenos players desse mercado, né? Update-se. Aí a gente traz uma situação que ocorreu recentemente na imprensa de acho que uma padaria, que as pessoas iam lá e faziam reuniões. Usava a internet dele, fazia reuniões e ele não tinha muito espaço, então ele tinha uma dificuldade e gerou um caso de polícia. Foi. O que é o update-se nesse caso? O mais difícil hoje é você trazer o consumidor na loja. Se você consegue esta solução, essa proeza, você tem que achar um caminho. Está errado o consumidor ficar indefinidamente sentado lá sem consumir nada, lógico. Claro. Mas, por outro lado, você não resolve isso expulsando o cliente da loja. Há de se buscar, através de uma atualização, qual é a maneira de que eu possa fazer isso e que o consumidor sinta que, olha, aqui tem um empresário, ele precisa ganhar dinheiro, mas é muito bom para eu fazer minha reunião. Cria um espaço, olha, essas 4 mesas aqui são reservadas para isso. Se tiver lotado as outras, é só de uso expresso, sim, né? Sim. De compra e de utilização. Mas tem lá aqueles 4 espaços ali. Olha, e vocês aqui têm que gastar pelo menos tanto. Criou uma regra. Você não falou não para o cliente. Então, eu acho que a grande questão hoje é assim, anteriormente a gente só falava não. Agora, a gente precisa elaborar um pouquinho mais e ver que o cliente na loja é o ouro. Exatamente. É a solução mais, eu diria, mais assertiva para esse negócio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é muito legal. Em que pese que a APAS a APAS Show é o maior evento de supermercados do mundo, a APAS tem uma responsabilidade social que pratica, que eu acho que é muito importante. Principalmente dessa coisa da arrecadação dos alimentos, dos produtos de higiene e limpeza que são destinados às organizações, para a sociedade civil, não é? A gente tem, por exemplo, números aqui que são cabalísticos. No ano passado, a ação de arrecadação destinou 48,4 toneladas de alimentos e produtos para 121 entidades sociais. É isso mesmo? É isso mesmo, mas a gente reconhece que esse número é baixo, que a gente precisa fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Por quê? Quando você pega os produtos hortifrutícolas, 35% do que é produzido é descartado ao longo da cadeia até na nossa casa. Aquela maçã que fica velha e a gente joga fora. Não, você vê no CEAGESP. Você vai no CEAGESP, mas você tem isso disso. Você tem isso na produção, você tem isso na movimentação, você tem isso na exposição, né? E você tem isso na nossa casa. É natural. Então, 35%. Em contrapartida, nós olhamos e historicamente, às vezes mais, às vezes menos, temos conhecimento de pessoas que não comem, que passam fome. Não é nem que ela não come os nutrientes, ela passa fome. Então, poxa, isso não é justo. Em contrapartida, há de se olhar para o desperdício desses 35%. E, logicamente, que em outros produtos há também desperdício. Em outros produtos perecíveis, há desperdício. E numa lata de leite condensado, também tem, porque essa lata às vezes cai da gôndola, cai no chão, amassa, o consumidor fala, não quero. Não quero. A indústria também não quer de volta aquilo, porque ela não pode incorporar isso na produção existente.
E recentemente teve uma legislação que isso poderia ser doado. Porque antes você não poderia doar, sob pena do Ministério Público dizer que você não tinha garantia do produto que estava lá dentro. Da qualidade. E as pessoas passavam fome. Nossa. Né? Então, se achou um caminho, e o caminho é a recolha destes produtos por parte de entidades, e essas entidades, e o SESC Brasil tem um programa muito importante disso, nós participamos também, os supermercados doam alimentos para eles, para que esses produtos sejam distribuídos. Aí você diz, mas por que 120? Porque quando a gente pega produtos perecíveis, eu tenho que fazer com que ele vá para a cocção rápido. Sim. Então, eu preciso... Porque às vezes, olha, se você me der esse produto aqui, dá para alimentar 5 lugares mas como o você tem nosso. um tempo de vida. Então é melhor eu dividir em 5, porque daí eu resolvo, auxilio, amenizo aquele sofrimento. E o mais importante, havia uma discussão na APA se isso era da APA Show ou se era da APAS. Da APAS. Né? E aí? E aí se discutiu o seguinte, não, a APA Show ela é uma parte importante da APAS, mas a APAS tem outros eventos. Poderia fazer nos outros eventos também. Como nós também poderíamos fazer uma ação com empresas que não têm produtos, elas têm equipamentos, mas ela anualmente quer fazer uma doação de produtos para a APAS. Por que eu digo que a gente reconhece demais o trabalho de conseguir as 48 toneladas de um trabalho que começou em fevereiro do ano passado. Já era feito anteriormente, né? Mas assim, a edição de 2023 começou a ser feita em fevereiro. E a gente viu o seguinte, se a gente começar antes e fizer uma maior comunicação, nós vamos ter um resultado maior. Então, o Grupo de Responsabilidade Social da APAS criou uma meta de 100 toneladas. Tem uma isso meta. Que eu ia falar, e bateu essa meta, né? Não, agora chegou a 50. Aterro zero, não, de 2023? De 2023 chegou, não, você está falando dos resíduos da feira. Ah, sim, né? Eu estou falando dos produtos doados. Verdade. Então, quando a gente ampliou, quando nós ampliamos para a APAS, nós criamos uma meta, olha, nós vamos trabalhar o ano inteiro. Na APA Show, lógico, é um momento muito importante, mas tem que valer o volume de doações, o estoque de doações anual tem que chegar a 100 toneladas. Então, eu recebi informação que ontem que já está acima de 40. Uau. Então, nós vamos passar, já na APA Show, nós vamos passar bem o ano passado. Legal, hein? E isso é aquela coisa, sabe uma ideia? Alguém fala uma besteira na reunião e as pessoas compram porque é uma ideia, porque é algo necessário. Isso não foi um relevante. Plano de Carlos Corrêa? Não, isso não é plano de Carlos Corrêa. Carlos Corrêa não era uma ilha. O Carlos, aproveitando o ensejo aí, também em 2023, né, a APAS alcançou a meta do aterro zero, destinando 100% dos resíduos à reciclagem. Realizou essa neutralização através da contratação de créditos de carbono, equivalentes também a 38 toneladas de CO2. Queria que você falasse também sobre esses dados, porque são muito relevantes. De novo, é algo que acontece na APAS, a gente tem uma necessidade dos resíduos dos supermercados. Os resíduos dos supermercados, eles custam. Sim. Então, você compra o tomate, gera o resíduo do tomate, você paga para levar embora o resíduo do tomate. Conclusão, vai ficar mais caro para o consumidor. Sim. Se você achar uma maneira de doar isso ou de reciclar isso, você vai conseguir com que este custo não aconteça e você possa criar outros objetivos. A nossa área de ESG, a nossa área ambiental, foi olhar, não foi o pessoal da feira, a nossa área ambiental, um técnico que é consultor nosso, ele foi lá olhar como é que é o lixo aqui na feira, há 10 anos atrás, como é que é o lixo? Daí ele viu, era um tal de não sei quantas caçambas e custava a caçamba. Aí numa conversa, os diretores falaram, isso acontece lá no meu supermercado. Quanto mais caçamba, mais caro vai ficar.
Aí nós fomos ver o que tinha nas caçambas. E a gente percebeu que há um problema na indústria de eventos, um estágio, não é um problema, é um estágio aonde, em vez de se montar um Lego lá no chão da feira, só montagem de Lego, sem marcenaria, sem serralheria, as pessoas constroem as casas, os estandes, no período da feira. É uma cidade que é Quando construída. o correto era você fazer isso lá no seu galpão, montar o stand e mostrar para o fornecedor, ó, tá aqui o stand, eu vou desmontar e vou montar lá na APA Show. E eu não preciso construir, eu não preciso usar serralheria, tal. Então, a gente começou a ver que, olha, o que a gente pode fazer com esses materiais? E aí vem todo esse desenvolvimento. Algumas outras feiras fazem isso também, e a gente começou a premiar o stand mais sustentável. Olha. Então, porque a gente premiava o stand mais bonito. Isso era, para você fazer o stand mais bonito, é só você botar, claro, bom gosto, mas dinheiro, né? Dinheiro. Então, a gente passava um sinal que tinha que gastar mais, e era um sinal errado. E aí a gente viu o seguinte, olha, vamos passar algo. E lembrando do stand lá de um banco na feira, que era uma réplica da agência deles, que ficou por muitos anos, esse ano está voltando para a feira, eles tinham um stand que era lindo, maravilhoso, devia ter custado muito, porém, ele usava o mesmo todo ano. Era o mesmo stand, porque era o mesmo lugar que ele ficava, e o mesmo stand e tal, ele não tinha, e era uma réplica da agência, então não tinha por que mudar. Que era o Safra. Então, que era o Safra. E aí, ele trouxe outras empresas, a HP, quando foi lá, fez a mesma coisa. Olha, o meu stand padrão. É padrão, e tudo que está aqui vai ser reaproveitado. Então, a gente começou a ver que haviam essas alternativas e que a gente tinha que privilegiar. Então, dentro desse processo aí, dessa busca de cada vez mais. O que eu falo? O que eu olho quando eu vou numa feira, na montagem da feira? Aquelas senhoras da limpeza varrendo o carpete, fazendo a limpeza do carpete. Só que tem tanta serragem, né? Serragem, que aquilo vai para a evolução. Daqui a 3 horas tem que vir uma outra moça limpar porque baixou tudo e está lá. Então, na verdade, a gente tem que acabar com aquela serragem. Porque não vai adiantar eu colocar um batalhão de pessoas trabalhando lá para fazer a limpeza. Nunca vai limpar. Nunca vai limpar. Então, é esse tipo de coisa assim que hoje o olhar da APAS, das coisas que acontecem no supermercado, que é um organismo vivo, a gente tenta transpor lá para dentro da APA Show. Carlos, eu queria aproveitar agora, antes da gente terminar a nossa conversa, para tocar num assunto que a gente não tocou e que é uma coisa que foi muito traumática para todos nós. Nós estamos falando da pandemia. E teve um momento, eu me lembro bem disto, de alguma maneira, você sabe bem esse tipo de história, quando acontece uma tragédia, uma história assim, alguém tem que levar a culpa. E teve uma época que os caras começaram a jogar pedra no supermercado, porque o supermercado era o culpado de tudo isso, era mais ou menos como se o supermercado fosse o responsável por uma história. Você se lembra bem disso. E eu, nesta época, fiquei pasmo de saber. Ao mesmo tempo, você, a sua equipe, a APAS, desenvolveu uma estratégia para mostrar o contrário, que o supermercado não era o inimigo, ele era, sim, o parceiro da história. Foi isso, né? Eu acho que isso é importante. Foi sim. Bom, primeiro, sempre o respeito às perdas, né, que houveram naquele momento, claro, que foi algo muito triste, né? Muito triste. Né? A gente não vai conseguir esquecer isso nunca. Mas, enfim, quando veio a pandemia, nós tivemos que ajudar e participar com o governo nos ajudando no desenvolvimento de protocolos. O hospital, ok, mas você não podia fazer do supermercado um hospital, né? As farmácias também. Não podia fechar o supermercado. E por ser uma atividade essencial,
reconhecimento que tivemos em 2016 ou 2017, nós tínhamos a oportunidade de ficarmos abertos. Neste momento, existe aquela questão, mas então vocês foram privilegiados, porque só vocês, enquanto empresários do comércio, poderiam abrir. E talvez daí que venham alguns ataques, porque nós sabemos que para você comprar no supermercado, você precisa ter dinheiro. Se tirar o emprego de todo mundo, não vai adiantar eu deixar o supermercado aberto. Então, nós não éramos a favor daquilo, até porque os nossos empresários, eles estavam na linha de frente com os funcionários. Vamos lembrar que na APAS tem o Carrefour, tem o Sonda, tem o São Marché, tem o Pão de Açúcar, mas 95% dos supermercados é a figura do dono, são empresas familiares e que ele tinha que estar à frente do negócio buscando a alternativa. Então, nós ficamos abertos sim, ajudamos no desenvolvimento de protocolos, fizemos reuniões diárias com o governo, inclusive quando eu falo diária, domingo à tarde tinha reunião, 5 horas da tarde, todos os dias tinha reunião, porque sempre tinha algum problema. E nós passamos na convivência com os próprios prefeitos das cidades, que muitas vezes falavam, ok, você é essencial, mas eu vou fechar sim. Por quê? Eu não tenho mais uma vaga no hospital. Nossa. Eu vou ter gente na rua. Então, eu acho que se eu parar o movimento das pessoas, vai reduzir lá os indicadores de pandemia. Só que o que a gente dizia, mas como que as pessoas ficam na casa delas sem comida e bebida? Impossível. Você vai criar uma convulsão social, porque as pessoas têm dificuldade com relação a isso. Só o fato dela ter os alimentos básicos, ela vai ficar mais satisfeita e mais tranquila. Sim. Então, este período foi um período muito difícil, um período onde a gente conversava diariamente com prefeitos. Nós tivemos que ter atitudes de apoio à prefeitura, com cestas básicas, com o governador, com tudo. Nós ajudamos até o pessoal da Ilha de Marajó. Fizemos Nós fizemos uma live com a Marília Mendonça para arrecadação de fundos. Que maravilha. Fizemos, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Foi muito legal. Então, assim, nós aprendemos demais nesse processo, entendemos a grandiosidade do setor, é verdade, e isso faz com que a gente cada vez mais tenha que posicionar a APAShow como uma feira de negócio, um lugar para você ver e ser visto, um lugar para a atualização, e a APAS como algo que pode continuar com outros projetos ajudando a sociedade, não só os empresários e os consumidores, mas a gente, justamente por passarem milhões de pessoas diariamente no supermercado, nós temos um papel social e os empresários de supermercados não se furtam disso. Exatamente. Carlos, antes da gente terminar, eu queria que, se você pudesse, dar o seu recado final, fundamental, que a gente não tocou aqui, porventura não tenhamos tocado. Então, você quer dar uma palavra? Sim. Quando vocês me perguntaram sobre a questão da criatividade, eu acho que são coisas pequenas. Em determinado instante, nós conversamos sobre tirar a área VIP de uma área nobre que nós tínhamos e levar para o pavilhão amarelo, que não era uma área nobre. Sim. Mas eu queria construir no pavilhão amarelo uma área nobre. Então, essa mudança, as pessoas falavam, mas eu vou ter que me deslocar muito para ir. Essa área não é mais VIP. Esse ano vai ser assim? Já foi. Há 2 anos tem sido. 2 anos. Assim. Se você lembrar, era logo na entrada do pavilhão azul, aquela área. Então, um dos recados, né? Quando o time está ganhando, tem que mexer sim. Mudou aí o ditado popular. Quando você tem numa feira áreas nobres, ela não pode ser usada pelo staff. Aqui vai ser a secretaria. Com tanto sistema que há hoje, com tanta questão de você fazer sua inscrição de maneira móvel, você
construir estruturas ou investir em estruturas para isso, você tem que rever o teu projeto. Porque hoje, e é um desafio da APAS, que eu passava para a agência anterior e passo para essa agora. Eles perguntaram qual era o meu sonho. Eu dizia, o meu sonho é não ter secretaria. Aí eles falaram, a gente volta depois para conversar com você, porque é impossível. Mas hoje já tem um movimento importante de aonde eram áreas de staff e estão numa posição nobre, como aquela está, de colocar ativações das empresas. Por exemplo, aonde era a antiga sala VIP da APAS, vai ser o stand da Apex, porque ela precisava de uma estrutura preparada, diferenciada. Então, ela está com o seu pórtico dentro da feira, mas ela está numa área exclusiva, numa área maravilhosa da Apex. Então, são coisas de... por que a gente não muda isso? E aí a gente vai buscar estas alternativas. Outra alteração importante que nós estamos fazendo. Nós tínhamos um período que nós precisávamos fazer a abertura da feira, que ele é um momento institucional de mostrar o setor. Nós fazíamos e poucas pessoas iam. Aí nós resolvemos fazer um almoço muito nobre. Sim, maravilhoso. Lotou, né? Lógico, né? Aí todo mundo quer ir. E agora, esse ano, a gente lotou tanto que é um ponto de problema para nós, porque mais pessoas querem acessar e a capacidade é insuficiente. Nós estamos mudando de novo. Nós estamos fazendo em formato de auditório, novamente. Não vai ter mais o almoço. Além do almoço, tinha uma palestra de retenção. Porque as pessoas, a pessoa vai chegar mais tarde, faz uma palestra de retenção, depois faz a solenidade. As pessoas chegam no horário, nós vamos colocar 1.000 pessoas lá dentro. Uau! Vamos fazer algo diferenciado para receber os 22 países que vão estar na APA Show. Falei do começo. Vou fazer algo diferenciado também para a recepção dos 27 estados, a lideranças de supermercados em todo o Brasil, que crescem até mais do que em São Paulo, né? No norte do Brasil, no nordeste. A gente tem que privilegiar, porque a grande parcela, o poder econômico está aqui no estado de São Paulo, mas nós temos que ser diferente do que somos institucionalmente estado de São Paulo. A APA Show tem que ser o universo. E quem pode e deve, só para a gente encerrar, Cacá, quem pode e deve visitar a APA Show 2024? E como pode fazer isso? A APA Show é uma feira fechada, que tem um ingresso relativamente caro. Por quê? Porque nós entendemos que ela é uma feira de negócios, onde o comprador e o vendedor de supermercado, o vendedor da indústria, estão presentes para a discussão das suas estratégias. Show. Gerar negócios para nós pode ser simplesmente nós nos reconectarmos, nós conversarmos sobre como estão as coisas e traçarmos um plano futuro, ou nós efetivamente, como alguns expositores que fazem a venda ali na hora para entrega futura, mas faz a venda do produto, né, como uma empresa de vasca de supermercado, lugar onde você coloca a batata e a cebola, né, aquela parte de madeira. Famosa. Então, é isso que a gente quer estar demonstrando na APA Show, é isso que a gente quer trazer para o público em geral, e nós estamos trabalhando sol a sol, e haja sol, né? Isso que vai para acontecer. que seja um sucesso esse ano a nossa entrega e que o público fique muito satisfeito. A nossa satisfação é a renovação para o ano seguinte. Ô Carlos, olha, eu quero demais te agradecer o seu tempo de estar vindo aqui conosco para conversar, para ilustrar mais. Sempre são informações importantes. Uma perguntinha muito pequena, mas é capciosa, porque assim nós temos, para terminar, os projetos que você tem para frente sempre vão contemplar, nós estamos aqui agora prestes ao Distrito AMB, né? O Center Norte, com certeza, sempre foi um pavilhão maravilhoso, sensacional, incrível, mas tem agora a oferta do Distrito AMB. Qual é a visão da APAS, do Carlos Correia, da APA Show nisso? É muito difícil nós transferirmos a APA Show do Center Norte para o AMB.
Por quê? Eu precisaria ter uma motivação muito forte, não financeira, mas de estrutura de local, principalmente com ABL, com área para venda. Então, hoje, eu vou fechar no Center Norte com 43 mil metros. Eu estou ocupando aquele novo pavilhão também. Se eu for para o AMB e fizer uma determinada posição, posso até chegar nisso ou até mais. Mas o problema que eu vou ter de deslocamento de empresas concorrentes, de empresas que estão lá, talvez se fosse 50 mil metros, talvez eu me interessasse um pouco mais. Isso não descarta. Por quê? Porque nós estamos sentindo que há novos projetos que a APAS pode desenvolver de feiras segmentadas. E a gente está estudando, primeiro, nós estamos fazendo eventos pelo interior, em todos os nossos escritórios, que são eventos que privilegiam os fornecedores locais, regionais, aqueles que não têm capacidade, capacidade de produção ou capacidade de distribuição para estar no Mapa Show. Você entrar no Mapa Show e vir um diretor do Pão de Açúcar, ele compra a tua fábrica. Então, não dá para brincar com isso. Então, estes eventos, eles nos auxiliam a um desenvolvimento de empresas que um dia vão poder vir para a APAS Show. Então, a gente busca novos modelos de negócio, novos projetos. Desenvolvimento institucional da APAS e desenvolvimento da área de eventos de uma forma muito mais profissionalizada. Então, nós vamos ter surpresas, se a GL me permitir, ainda este ano. Ainda este ano? Né? É isso. Carlos, muitíssimo obrigado. Parabéns pela sua trajetória, que a gente sempre acompanhou, e o programa vai estar sempre à sua disposição. Você sabe disso. Muito obrigado. A gente vai passando o tempo e não vai se dando conta, né, dos times, né? 35 anos, 35. Parabéns pela tua dedicação. Eu vejo você lá, né, nos eventos, em todos os eventos, tratando com muita gente. Cacá é famosíssimo. Parece fácil, né? Mas é muito difícil, porque nem todas as pessoas são educadas, comprometidas, né? Ou têm interesse pelo trabalho alheio, né? Então, acho que você faz um grande trabalho e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, amigo. Merece mesmo, merece a sua mesmo. despedida. Eu agradeço aos dois Carlos, parabéns, Carlos, pela sua brilhante trajetória na APAS. Ao Cacá, como você falou, eu também queria contar umas histórias, porque é engraçado a gente nas feiras. Eu tô chegando recém nesse mercado agora de feiras e eventos. E ele, Carlos, a gente passa em todas as feiras e ele é cumprimentado. Oi, Carlos, oi, Carlos. Todo mundo conhece Carlos Góes. Né, Cacá? Eu sou só um feirante. Sim, eu costumo me definir como bambu oco. Eu não sou... Meu negócio é ser um bambu oco, para analisar os Carlos da vida, as APAS da vida, falar das empresas. Eu não sou o fim, eu sou o meio. Obrigada. Obrigada também você que nos acompanhou. Não perca, entre os dias 13 e 16 de maio, a APAS Show 2024 vai acontecer no Expo Center Norte, na zona norte da cidade de São Paulo. E você, se quiser saber mais, deixa seu comentário aqui pra gente, tá? Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam saber de tudo isso que Carlos Correia nos contou todo esse tempo. Muito obrigada e até a próxima. Até lá.